Deixa eu apresentar para vocês o professor pós-doutor Marcelo Resquete Tarifa. Eu falei para ele que se eu ficar lendo o resumo do Lattes dele aqui, nós vamos até as 9h30, daí depois ele fala um pouquinho, tá? O professor Marcelo, ele é pós-doutor em contabilidade pela Federal do Paraná, ele fez doutorado em desenvolvimento regional e agronegócio pela UniOeste, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, mestre em contabilidade pela Federal do Paraná, tem especialização em controladoria e contabilidade empresarial pela UEL e fez graduação em ciências contábeis pela UEL também. A titulação dele vai cair na prova, tá? Então, bom, Marcelo, é um prazer você tá aqui com a gente, conosco. Obrigado por ter aceito o convite para falar com o pessoal aqui, para falar com os alunos de administração. São alunos do primeiro e terceiro, então, semestres, e do quarto e quinto. O professor Alex está aqui com a gente também, professor da disciplina de gestão de custos empresariais, e o professor Leandro Barco está trabalhando com a disciplina de projeto integrador. O Marcelo, além de ser tudo isso aí, ele tem a honra de ser meu amigo também. E de torcer pro Tubarão, tá, gente? Então, o Tubarão e pro Vasco ele torce. A segunda parte pode considerar. Obrigado, Marcelo. Tá contigo aí, tá? Fica à vontade. Obrigado, Lissandro. Vai me posicionando se houver algum problema aí de sinal e tudo mais. Vou me apresentar, daqui a pouquinho eu compartilho já os slides, aí a gente vai fazendo essa mescla, esse bate-papo. Mas fique à vontade você, os demais docentes também. Se quiserem interferir, fazer qualquer comentário, eu deixo vocês totalmente à vontade para isso, tá bom? Bom, pessoal, gostaria de agradecer inicialmente o convite da Faculdade REMA, do meu amigo professor Lissandro, que sempre com esse alto astral dele, isso é muito bom, contagiante. A gente já é amigo há um bom tempo, fomos colegas de docência na Unopar, no EAD, no ensino à distância, lá também aprendi muito, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre tecnologia e a gente tem aí um expert, vocês têm na faculdade de vocês um grande expert na área tecnológica, principalmente de educação, com mestrado e tudo mais nisso, que é o professor Lissandro, né? Então, para mim foi uma grande honra receber esse convite e eu espero que a gente tenha momentos bons de descontração, de bate-papo, de troca de experiências. Eu sempre falo isso, tanto em palestra quanto na graduação, até mesmo na pós-graduação. Eu costumo comentar que é um momento da gente trocar um pouquinho as nossas experiências, né? Fazer um network, uma rede de relacionamentos aí, contatos. Isso é sempre muito importante para todos nós, né? O professor Lissandro também é meu colega aí de vez em quando de estádio do café aqui em Londrina. Então ele falou que eu sou torcedor do Londrina e torcedor do Vasco, né? Aí me perguntaram, rapaz, vai gostar de sofrer assim lá longe, hein? Porque dois times tá meio difícil a situação, né? Mas vamos deixar o futebol de lado e vamos para o que interessa, que é mais importante, que é a nossa discussão aqui na noite de hoje. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, bom, o professor Lissandro falou basicamente aí a minha formação, né? Então, eu sou um profissional da área contábil. Basicamente, a minha carreira ela foi sempre desenhada nessa área de gestão, na área de contabilidade. Então, eu acho que, à medida do possível, a gente vai tentar contribuir um pouco com alguma coisa aqui para vocês em relação principalmente ao meu foco de trabalho, ao meu foco
de pesquisa, de investigação, que são os controles gerenciais, as práticas gerenciais, e a gente aliar também a essa discussão na noite de hoje, algo que está muito em tona, que é a questão da utilização das tecnologias, né? Eu costumo brincar que, por bem ou por mal, a gente teve que se acostumar à utilização, pelo menos nos últimos 60 dias, né? Se não dizer, para não dizer um pouquinho mais, para o uso de tecnologia. Vocês tiveram que se adaptar em relação às rotinas acadêmicas, assistir às aulas e acompanhar os conteúdos a partir do uso da tecnologia, né? E, e o mundo é assim, acho que o mundo gira assim, as empresas giram assim, além de tudo, a gente está passando por um momento bastante difícil, não só regionalmente, mas nacionalmente, internacionalmente, um problema mundial, em que eu acho que nós vamos tirar muitas lições, inúmeras lições. Primeiro, em relação às nossas rotinas, e claro que hoje não dá para a gente ficar falando de questões pessoais, questões sanitárias, questões. Claro que o meu foco vai ser sempre aqui no contexto empresarial, né? Principalmente porque vocês são acadêmicos aí do curso de administração, imagino que a maior parte da discussão de vocês esteja dentro desse contexto, o contexto de negócio, o contexto empresarial. Eu imagino então que as empresas elas vão ter, já estão, mas terão que mudar as suas rotinas em relação principalmente a aspectos de controles internos, bem como os profissionais também, que desenvolvem suas mais distintas atividades dentro dessas empresas, também passarão por um processo de mudança, um processo de transformação. Eu costumo brincar, né? Eu falo que a gente liga a TV, costuma ter especialista para tudo quanto é coisa, né? Cai um avião, tem um especialista em queda de avião. Cai uma ponte, tem um especialista em queda de ponte. Por um lado, isso é bacana. Por outro lado, esse momento que a gente está vivenciando, eu tenho brincado o seguinte: a pessoa, o profissional, a profissional podem ser os mais gabaritados, né? Com os mais altos currículos, mais alto conhecimento. Mas é muito difícil a gente conseguir prever um cenário do que vai acontecer nos próximos meses, principalmente no contexto empresarial. Então, hoje eu procuro, na minha fala, lógico, né, fazer uma abordagem mais nesse sentido do que as empresas estão passando atualmente, e não tem como a gente falar do que as empresas estão passando atualmente, resgatando números e conceitos de 2, 3 meses atrás. Nós temos que falar do que está acontecendo agora, né? Que é essa pandemia que tem praticamente aí devastado muitas empresas. Um estudo recente do Sebrae mostrou que, desde o início da pandemia aqui no Brasil, mais de 600 mil pequenas e médias empresas encerraram as suas atividades, e a gente tem N causas por conta disso, né? Fechou a porta, a gente sabe que você não gera receita, você tem gasto fixo que continua correndo, né? Gastos fixos continuam aí sendo incorridos quase que diariamente, e a empresa perde a sua capacidade de venda, perde a sua capacidade de receita. E não precisa nem falar o país que a gente vive, a cultura que nós temos, até mesmo empresarial, é uma cultura, infelizmente, de nós não termos reservas, né? A maioria das empresas, principalmente as pequenas e as médias, não constituem reservas. Então, a gente vai falar um pouco sobre todo esse contexto, sobre toda essa ideia, e eu espero que vocês fiquem bastante à vontade. Ao final, o professor Alessandro comentou que nós teremos aí um momento de interação, algumas perguntas, né? E aí eu gostaria de deixar vocês bastante à vontade, tá? Para as participações, para as nossas discussões. Eu acho que o professor Lisandro vai ficar aí no controle aqui, né? Os microfones, imagens, né? O que a gente pede aí para vocês, acho que, se eu não me engano, já tem as recomendações, né? Durante as falas, deixar o microfone.
fechado e tudo mais. Aí eu deixo isso aí com o professor Lissandro aí, ele como host da noite. Bom, pessoal, minha carreira rapidinho falando, que eu não comentei num primeiro momento, né? Eu sou professor do Departamento de Ciências Contábeis da Universidade Estadual de Londrina, da UEL, desde o ano de 2006. Fui professor também do curso de Ciências Contábeis, do curso de Administração da Universidade Norte do Paraná, tanto presencial quanto à distância, por muitos anos, né, até o ano de 2013, por aí. Depois, basicamente, eu me direcionei à atuação acadêmica exclusiva ali da UEL. Também sou contador, né, sou sócio-contador de uma empresa prestadora de serviços contábeis, de assessoria, consultoria, auditoria e contabilidade aqui de Londrina. E eu vou procurar, né, trazer alguns exemplos, algumas experiências, alguns debates aí que sejam relevantes para a noite de hoje. Tá bom, pessoal? Então fiquem bastante à vontade aí. Espero que a gente tenha momentos bons. Meu contato já está aí para vocês. No final, no último slide, tem lá o meu Facebook, meu Instagram e tudo mais. Mas quem, de repente, depois quiser, eu posso disponibilizar os slides dessa palestra. Posso também, se vocês tiverem interesse, mais algum material que eu tenha abordado aí, o meu e-mail está aí, é Marcelo, bem facinho, marcelotarifa@uel.br, não tem o .com, tá? É @uel.br. Eu costumo brincar o seguinte, com esse sobrenome, Tarifa, eu não seria médico, não seria dentista, não trabalharia como engenheiro, todo mundo brinca, né? Fala, poxa vida, com um sobrenome desse só pode trabalhar no ambiente empresarial, na área de negócios, trabalhar basicamente com a área contábil aí, né? É a área de gestão. Então, é fácil, mas só. Depois, vocês precisando de alguma coisa, meu e-mail já fica à disposição de vocês. Bom, deixa eu passar aqui o slide. Acabei passando um a mais. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aí. Eu preparei, então, uma agenda para a noite de hoje, para a nossa discussão, centralizada em três eixos norteadores da nossa discussão. Então, inicialmente, a gente vai falar um pouquinho dentro daquela temática central, de como estão as empresas atualmente, trazer alguns números, alguns dados, algumas abordagens, algumas discussões, até para gerar aí um debate nosso ao final da nossa fala. Tá? Num segundo momento, a gente vai falar um pouco também, já que nós estamos falando de prática gerencial e uso de tecnologia, quais são essas principais práticas gerenciais? Procurei dar uma abordagem não tão centralizada à área contábil, mas a área de gestão como um todo, né? Para justamente a gente poder observar e acompanhar o que nós temos de mais relevante aí no que tange as práticas gerenciais. E, por fim, também falar aí, dentro dessa integração de diagnóstico empresarial, de práticas gerenciais, que tecnologias hoje a gente tem em relação a determinadas práticas que, de repente, a gente pode utilizar. E é nesse ponto aí, depois, no final, eu vou querer ouvir vocês também um pouco, vou querer acompanhar um pouquinho de vocês aí sobre, de repente, outras tecnologias que vocês utilizam, tá? Basicamente, né? Como que a gente contextualiza essa ideia? Porque essa temática, nós estamos passando por um momento, igual eu falei no começo do nosso encontro hoje, de dificuldades, né? A gente sabe que as dificuldades, elas, de alguma maneira, de maneira direta, indireta, elas precisam ser superadas. Algumas, infelizmente, elas fogem de controle. Hoje eu conversava com um empresário durante a tarde, ele trabalha num ramo de atividade específico, de maquinários e tudo mais, né? Não vem ao caso agora. Mas eu estava falando para ele o seguinte, justamente que eu acompanhei, infelizmente, nas últimas semanas, algumas empresas passando por extrema dificuldade.
E é muito triste quando você pega aí um gestor, que às vezes ele se posiciona na sua frente, já com uma certa idade, já para lá dos seus 60 anos, beirando os 70 anos, e você observa no rosto de um gestor desse as lágrimas caindo, porque, infelizmente, 30 dias de fechamento do negócio dele foi suficiente para que ele descontinuasse a empresa, né? Então, por mais que a gente trace bons cenários, nós temos sempre coisas. A pandemia do Covid-19 é o maior exemplo que nós estamos vivenciando. Eu torço muito, falei para esse empresário hoje, que daqui a alguns anos a gente relembre esse momento, né? Claro, com muita tristeza pela perda de muitas vidas, mas também de modo positivo, como um momento de superação de muitas pessoas e um momento de superação de muitas empresas. Muita gente está tendo que se reinventar. Muitos que nunca tinham tido acesso ou manuseio direto com as tecnologias tiveram que se virar, tiveram que correr atrás. Aquela pequena lanchonete que nunca pensou que venderia eletronicamente por um aplicativo, praticamente em 2, 3 dias ele percebeu que ele teve que se cadastrar, fazer conta, controlar gastos, fazer uma boa gestão de custos para analisar se o resultado seria suficiente e se valeria a pena trabalhar com determinadas margens ou não. Então, na dificuldade, vocês estão visualizando aí no slide, quando nós adentramos essa dificuldade, fatores de inovação, fatores em que, de repente, você quebra paradigmas, você quebra tradições, até mesmo em determinadas empresas, tendem a gerar o que nós estamos vendo ali no terceiro quadrante, novas oportunidades. Então, basicamente, a ideia desse contexto é o quê? Está em dificuldade? Através da inovação, por meio da inovação, no nosso caso, claro, o contexto dessa inovação é um contexto tecnológico, de repente a empresa, ela começa a observar novas oportunidades, né? Eu atendo uma empresa aqui na cidade de Londrina, uma empresa que tem mais de 30 anos do ramo alimentício, e até então eles tinham ainda bastante restrição de venda por aplicativo, né? E ele basicamente falou que o ticket médio de venda diário dele era de R$ 100 dia. E de repente, uma hora para outra, ele começou a fortalecer os canais dele, né, de venda, justamente por conta aqui na cidade de Londrina, o comércio, obrigatoriamente, principalmente o comércio de rua, dos shoppings também, tiveram que fechar por um período muito longo. Ele fez uso de canais aí, de redes sociais, de mídias sociais de maneira muito forte. E ele comentou, podemos considerar como uma pequena empresa, né? A venda dele de R$ 100 por aplicativo dia passou de R$ 1.000 dia. Então, por meio da inovação, ele percebeu uma nova oportunidade. A gente tem muita variável que a gente poderia considerar, lógico, dentro desse contexto que eu acabei de colocar, né? Alguém pode estar falando assim, mas professor Tarifa, de repente ele está vendendo, ele vendeu nesse período agora porque ninguém está saindo de casa. Então todo mundo está comprando ali comida, ou pedindo, ou fazendo em casa. No caso dele, são alimentos artesanais para a pessoa finalizar em casa, né? Então, de repente é só um momento, não sei, né? O que você mudou? Pergunto para todos vocês aí. O que vocês mudaram no dia a dia, na rotina de vocês depois da pandemia, né? Será que a gente mudou nossas rotinas de consumo? Eu tenho certeza que a maioria da população brasileira mudou e mudou bastante a rotina de consumo, seja para alimentação em casa, seja para um pedido de comida, seja para o tipo de compra que você faz no supermercado, né? Então, muitas empresas estão aproveitando esse momento de dificuldade para quebrar aquele paradigma que já deveria ter sido quebrado há muito tempo do uso tecnológico, né, do uso da tecnologia, e estão criando aí diretamente novas oportunidades.
né? Novos horizontes e, por que não, novos resultados. Eu estava brincando com o professor Lissandro agora um pouquinho antes, a gente falando da plataforma Zoom. Vocês leram também isso nos noticiários aí nas redes sociais, né? O dono da plataforma está muito feliz. Tinha uma plataforma até então discreta, muito discreta, que pouca gente utilizava, e de repente estamos nós aqui hoje, ó, uma sexta-feira à noite, dia 29 de maio de 2020, usando a plataforma desse camarada aí, para a gente conseguir interagir, para a gente conseguir trabalhar dentro desse contexto, dentro dessa palestra de hoje, né? Então, essas novas oportunidades, elas surgem muitas vezes no momento que a gente menos espera. Isso é muito interessante. É legal, dentro desse tripé que a gente falou de dificuldade, inovação e oportunidade, lógico, a empresa ela ter o melhor controle possível e as melhores práticas gerenciais possíveis, né? Então, no âmbito geral, esse é basicamente isso que a gente vai colocar para vocês aí, tá bom? Bom, conforme prometido, né? Eu falei para vocês o seguinte, vamos discutir um pouco, então, como é que as empresas estão atualmente. Olha só, números que provavelmente vão mudar quando nós tivermos os estudos atualizados aí pelo Sebrae, pelo IBGE. São vários os órgãos que costumam fazer esse tipo de atualização de dados, né? Com certeza esses números eles vão mudar e vão mudar muito. Quantas empresas fecham, quantas empresas abrem, quantas sobrevivem em determinado período, quantas não sobrevivem, né? Então a gente tem aí toda uma sistemática que nós temos que acompanhar dentro desse contexto, né? Bom, por que as empresas fecham, pessoal? Na opinião de vocês, por que vocês acham que as empresas fecham de maneira tão precoce? Alguns vão falar agora, ó, por conta da pandemia. Vamos pensar um pouquinho antes da pandemia. Quais os principais motivos alegados pelos gestores que fecharam as suas empresas precocemente para esse encerramento? Muitas vezes um encerramento que o gestor não gostaria que tivesse acontecido, né? Uma quebra aí nessa cadeia de atividades, mas que por N motivos ali essas empresas fecharam. Os motivos, pessoal, são os mais diferenciados, né? Mas vamos pensar pelo lado positivo. Eu não gosto de ficar falando muito do aspecto de fechamento em si, de encerramento em si. O Sebrae, ele fez uma pergunta, uma pesquisa, depois a gente vai ver que eles fazem constantes pesquisas, constantes estudos, bons estudos. Eles não têm, lógico, a formatação científica, mas eles têm uma formatação metodológica muito interessante que eles utilizam, né? E eles vão a campo para perguntar para esses gestores por que fecham e tal. E eles fizeram uma pergunta muito legal, que foi o seguinte: qual fator talvez faria a sua empresa sobreviver um pouco mais, né? Qual fator, de repente, seria preponderante se ela tivesse continuidade, ela não tivesse fechado de maneira tão precoce? E aí a gente vê nesse ranqueamento, ó, em primeiríssimo lugar, os gestores responderam menos encargos e impostos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que os gestores, atualmente, eles estão incomodados com a carga tributária que nós temos aqui no nosso país. Eu costumo brincar o seguinte: eu sou contador, talvez tenhamos aí mais algum colega que é da área contábil. O governo, para quem acompanhou aí, prorrogou suas declarações de imposto de renda, entrega até 30 de junho. Eu costumo brincar o seguinte: quem aí gostaria de pagar R$ 1 milhão de imposto de renda? Eu gostaria, né? Por quê? Olha lá, causa-consequência, né? Quem está pagando R$ 1 milhão de imposto de renda é porque teve um rendimento compatível a esse 1 milhão de pagamento. Quer dizer, teve um rendimento muito grande. Qual é o problema? E por que esses gestores colocam esse menos encargos e impostos em primeiro lugar no ranking? Porque já são gestores que estão com a corda no pescoço, já estão com o seu fluxo de caixa comprometido, né? Já estão com a gestão da cadeia de suprimentos comprometida. Então, claro que qualquer percentual que extraia
o resultado mínimo que ele já tem, infelizmente, é prejudicial para a continuidade da empresa. Então, por isso que eles colocam ali, em primeiro lugar, menos encargos e também menos impostos. Segundo motivo, é um motivo que vocês estão vendo, eles vão achar meio óbvio, né? Ué, o que faria a sua empresa sobreviver? Ter mais clientes. Mas a pergunta é como? Como que nós teríamos mais clientes? 28% acredita que com mais clientela, consequentemente, teria mais venda. Agora, o que adianta ter mais cliente e, de repente, você não ter fidelização desse cliente? Significa que na tua gestão de marketing, provavelmente alguma coisa está errada. Não é verdade? 21%, daqui a pouco a gente vai entrar mais profundamente nesse número aí, falam que a ausência de crédito mais facilitado foi muito preponderante. Gostariam que tivessem mais crédito por parte do governo, por parte das entidades privadas para continuar o negócio, ou seja, financiamento, financiar os seus negócios com mais facilidade, né? 18%, um melhor planejamento. Opa, aqui nós já estamos falando diretamente do que os senhores já atuam, estarão atuando depois de administradores formados aí. É aqui que entra o profissional da área de administração, né? Ele tem que auxiliar esses gestores no planejamento correto do negócio. Qualquer pesquisa que vocês pegarem aqui no Brasil, vocês vão observar que o próprio gestor, né, dessas empresas que fecham precocemente, ele assume que foi quase que total falta de planejamento, né, em todos os aspectos aí. Então, tá aí um nicho de atividades interessante para todos, né? 15% acredita que faltou mão de obra qualificada no negócio. De repente ele abriu alguma coisa ali na área de construção civil, faltou naquele momento mão de obra qualificada, perdeu negócios, fechou a empresa, tá? 13%, olha lá a nossa área também aqui, ó, gestão financeira mais eficaz. Faltou ter uma noção mínima de gerenciamento financeiro. Não sei, não tenho formação para isso, não tenho interesse em buscar essa formação. Poxa vida, quantos profissionais bons nós temos aí na área, né, de negócios, na área de administração, que podem prestar esse apoio para o gestor, para ele desenvolver uma gestão financeira mais eficaz. Tá? 10%, pegando carona na gestão financeira, acreditam que com uma consultoria empresarial, aí, ó, mais um nicho para vocês, né? Eles teriam uma chance a mais de continuidade, de que a empresa durasse um pouquinho mais. E 6% acreditam aí que nada faria com que a empresa continuasse. Então, isso é para a gente entender um pouco como estão esses números, e aí agora a gente vem já para números mais atuais. Estão vendo ali no cantinho? A minha figura eu coloquei ali o Covid-19. Esse estudo, pessoal, é o estudo do impacto, né, do Covid-19 nas empresas brasileiras, que está sendo desenvolvido pelo Sebrae constantemente. Esses últimos números são do dia 30 de abril a 5 de maio, ou seja, acabou de sair do forno. Vocês estão reparando ali embaixo, é a terceira edição. Então, esse estudo ele é contínuo. Infelizmente, né, enquanto durar essa pandemia, eles vão continuar estudando, vão continuar consultando os gestores para saber o que está acontecendo com as empresas hoje. Tá? E olha que informação ali interessantíssima. No mês de abril, que foi o mês, basicamente, aí, não necessariamente de um lockdown, mas de um fechamento de comércios, de serviços, de alguns tipos de indústria, dá uma olhada quantos por cento o faturamento semanal das empresas caíram em relação a uma semana normal de funcionamento. Chegou, pessoal, basicamente a uma perda de 70% no faturamento, melhorando um pouquinho agora no começo de maio, se Deus quiser também melhorando no mês de maio como um todo. O que a gente torce é para que essa pandemia ela seja controlada, os casos sejam controlados e esse faturamento ele volte ao normal, porque isso tem sérias consequências aí para a economia nacional, para a nossa economia regional, Londrina, Arapongas, Apucarana, toda a nossa região aí, que é muito importante para as oportunidades de negócios.
né? Então, para responder, sempre respondendo aquela pergunta, como estão as empresas atualmente? Por esse gráfico, de acordo com a pandemia, uma perda gigantesca de faturamento, né? Não há venda, infelizmente não há venda, claro, para alguns segmentos, né? E no que tange a parte de gestão de pessoas, gestão de recursos humanos, como que essas empresas estão atualmente? Dá uma olhadinha ali, ó. 29% das empresas brasileiras, claro que isso é uma amostra, gente. Toda pesquisa, lógico, que pega uma amostra, a gente sabe que tem ali as suas subjetividades, mas vamos nos atentar a esses números médios. Praticamente um terço das empresas brasileiras aí resolveram suspender contrato de trabalho dos seus funcionários. Utilizaram aquela medida provisória que saiu no comecinho do mês de abril e fizeram suspensão de contrato de trabalho. Imaginem o efeito disso. Claro que essa suspensão ela não gera automaticamente uma demissão, ela gera apenas uma suspensão em que o governo entra pagando seguro-desemprego para esses funcionários. Talvez, infelizmente, alguns de vocês aí tenham passado por essa situação. Por outro lado, o lado positivo é que você ganha estabilidade a um período concomitante. 30 dias de suspensão tem pelo menos mais 30 pela frente de estabilidade, né? Esse lado positivo, não fica sem renda, porque o governo paga o seguro-desemprego. A gente sabe que o seguro-desemprego não é o valor integral, é um valor um pouco menor, mas pelo menos a renda está ali parcialmente garantida, né? 23% das empresas, um quarto praticamente das empresas brasileiras, resolveram dar férias coletivas, né? Indústrias, grandes linhas de industrialização resolveram aí trabalhar com férias coletivas, tá? 18% reduziram a jornada de trabalho com redução de salários. Então, essa redução de jornada de trabalho, né, praticamente um quinto das empresas brasileiras diminuíram jornada de trabalho. Diminuir jornada de trabalho, diminui salário, né? Basicamente, essa diminuição, essa redução de salário, ela também está nessa medida provisória da suspensão dos contratos, em que a empresa ela pode reduzir a carga horária dos funcionários em 25%, 50% ou até 70%. Então, por exemplo, uma empresa que reduzir 70% a jornada de trabalho do funcionário, ela vai fazer o quê? Ela vai pagar 30% dos salários, ou 70% é via também uma espécie aí de seguro-desemprego por parte do governo. Então, são medidas, né, para tentar continuar girando a nossa roda econômica, que eu falo. Tá? 8% das empresas, né, reduziram a jornada com compensação de seguro-desemprego. Né? Então, 18% a redução efetiva e 8% com essa compensação de seguro-desemprego. Tá? Mais alguns números que nós temos aí, né? Vamos dar uma olhadinha ali, ó. Então, políticas públicas. Aí o Sebrae veio e perguntou para esse pessoal o seguinte: que medida de governo mais impactou positivamente o negócio? 48% o aumento das linhas de crédito, que é o que a gente viu agora há pouco, como uma das maiores reclamações, que faltava linha de crédito, né? Agora, se essa linha de crédito está chegando até o empresário, aí já é uma outra história. 61% a empréstimos sem juros, acreditam que qualquer tipo de empréstimo feito por parte do governo aí que não tenha taxa de juros é um impacto muito positivo no negócio. 44%, vocês estão vendo ali no cantinho, a redução de impostos e taxas, e aqui como profissional até também aí da área, eu vou colocar o seguinte: redução de imposto aconteceu muito pouco. O que aconteceu foi postergação de pagamento de alguns impostos. E aí a empresa ela vai ter que ser expert na sua gestão financeira para lá na frente não ter dor de cabeça, né? Para lá na frente, de repente, não ter aí as suas finanças acumuladas, os seus dispêndios financeiros acumulados e quebrar aquela roda do fluxo de caixa, né? Ou basicamente perder a potencialidade de capital de giro para continuar o negócio. 51% acreditam que os auxílios temporários aí para subsistência impactaram positivamente o negócio. Então, eles acham que os R$ 600 que o governo acabou aí distribuindo para quem mais precisava, para os mais necessitados, isso aí ajudou, isso aí auxiliou
né, de alguma forma, girar a economia, né? A gente fica imaginando, claro, a gente sabe as condições que nós temos econômicas, financeiras, sociais aqui no nosso país, elas são muito questionáveis e a gente sabe que esses R$ 600 eles fizeram a diferença para muitas famílias, né? Para muitas famílias mesmo. Eu fico triste de ver, ouvir uma notícia como eu vi hoje, em que só aqui no estado do Paraná, mais de 10 mil pessoas que não tinham direito ao auxílio emergencial de R$ 600, essas pessoas, infelizmente, acabaram pegando. Não sei se foi má fé, não sei se foi um sistema, mas o Tribunal de Contas aqui do estado do Paraná fez um cruzamento de dados e com esse cruzamento de dados eles descobriram que mais de 10 mil pessoas, servidores públicos, de cargos comissionados, etc., não vem ao caso agora, acabaram tendo acesso a esse auxílio emergencial. E tanta gente que precisa, por enquanto, está sendo. Né? A gente fala que, acima de tudo, é sempre uma mudança cultural que nós precisamos aqui em todos os aspectos. Tá? E as medidas tomadas pelas empresas? A gente falou muito do o que veio do governo, como estão os números, né? Olha lá que legal isso aí, como tem a ver com a temática que a gente está debatendo hoje, que é a utilização da tecnologia. Olha que legal. 29%, então, de novo, praticamente um terço das empresas brasileiras passaram a vender por redes sociais. Aqui em Londrina, nós temos um grande shopping center que ele está fazendo o quê? Não, né? 2 shoppings. Você faz a compra online, ou por WhatsApp, ou por Facebook, ou faz o pagamento online, né? Ou por boleto, ou por cartão de crédito, ou paga na hora. E aí eles criaram um drive-thru no estacionamento do shopping, em que você passa com o carro, ele entrega a mercadoria higienizada, você passa o seu cartão de crédito direto ou paga em dinheiro e está feita a compra. Né? Então as empresas estão se adaptando, principalmente os shoppings aqui que sentiram muito o baque, né? Os lojistas dos shoppings que basicamente reabriram apenas há 15 dias atrás. Aí. Então 29% das empresas, de alguma maneira, passaram a vender por rede social. Facebook, Instagram, WhatsApp e por aí vai. 12% das empresas começaram a usar aplicativos de bancos para fazer gestão de contas. Olha que legal, olha que interessante. Né? Já vou entrar aí na parte tecnológica, a gente vai abordar isso. Tá? Então, 12% começaram a utilizar algum aplicativo de banco para fazer pagamento, fazer recebimento. Então, aquelas filas homéricas que a gente está acostumado a ver na porta dos bancos, tirando as filas por conta do auxílio emergencial, quem sabe no futuro, né, não tão distante, elas vão se minimizar. Por quê? Porque tem muito gestor que nunca tinha tido no celular dele um aplicativo da conta da empresa. Talvez da pessoa física dele ele tinha, da empresa ele não tinha. Passaram a utilizar. 8%, né, dessas empresas entraram para comunidades de interesses dos clientes, para vender mais. Então, criaram algum tipo de comunidade em rede social, ou adentraram algum tipo de comunidade que já existia, para tentar observar qual era a característica do consumidor, quais as características de consumo, né, para de repente desenvolver algum tipo de venda. E por fim aí, nesses dados de como estão as empresas atualmente, 8% passaram a vender via aplicativos de delivery, né? Então, delivery basicamente pega mais o ramo alimentício, então quase que 10% aí das empresas brasileiras passaram a utilizar esses aplicativos. E as práticas gerenciais? A gente falou um pouquinho como estão as empresas. Quais são as principais práticas gerenciais? Eu elenquei aquelas que eu me sinto mais à vontade, né, em abordar com vocês. Claro que nós temos inúmeras práticas gerenciais. E claro que aqui a gente vai dar um enfoque mais específico nas práticas, lógico, da nossa área de gestão financeira, basicamente, né? Gestão de controladoria, de custos, financeira. Então, olha ali, ó, quais as principais práticas gerenciais que nós temos. Por exemplo, gerir o fluxo de caixa, o capital de giro, né, de maneira bem pura dizendo, é a gestão financeira da empresa. Gerir custos e despesas fixas,
Gerir custos e despesas variáveis. Uma coisa é aquele gasto que você tem vendendo, abrindo ou não abrindo. Outra coisa é aquele gasto que você tem sempre acompanhando a sua venda. Tá? Gestão dos estoques, gestão da cadeia de suprimentos, né, das supply chains aí. Essa gestão de estoques ela também é muito importante. Gestão de recursos humanos, gestão de RH, também é uma prática gerencial. A gestão de marketing, também, quando a gente analisa aí parte de consumidora, de RH, muito a ver, muito ligado com a parte de gestão de pessoas, tá? A gestão contábil em si, dentro da gestão contábil, a gente tem a parte societária, a parte tributária, que é muito importante a gente ter. A gente tem um bom planejamento tributário para não pagar imposto a mais para o governo, pagar corretamente, mas de maneira legal. A gestão operacional, que é aquilo que faz efetivamente a atividade fim da empresa girar. E por fim, que eu coloquei aí também, uma das práticas importantes que nós temos de gestão gerencial é a gestão também de tecnologia, de informação, que muitas empresas têm investido bastante nisso. Vamos dar foco em que? Lógico, né? Basicamente, aqui no nosso contexto, até pela nossa limitação de tempo na noite de hoje, o senhor Lissandro falou que a gente tem até basicamente meia-noite para bater um papo com vocês. É isso? Meia-noite? Eles devem estar falando, professor, até meia-noite você vai ficar falando aí sozinho. A gente quer Meia-noite já e participar. Tá bom, Lissandro? Meia-noite ou não? tá bom. Tá bom, né? Tá. Sexta-feira, meia-noite. Então, sexta-feira, meia-noite, hein? Já pensou? Então, quais as principais práticas aí que lógico, agora na sequência, no que tange a parte de utilização tecnológica, a gente vai dar uma atenção especial, falar um pouquinho da gestão que a gente falou financeira, a gestão de custos, a gestão contábil em si, que é bastante importante, né? Então, todas elas têm ali o seu nicho de relevância dentro do contexto empresarial. Claro que grandes empresas, elas costumam ter essas gestões sempre departamentalizadas, sempre separadas. Pequenas, médias empresas, elas basicamente têm que gerir isso tudo de uma vez, não é verdade? Às vezes uma pessoa só é responsável por praticamente tudo. Alguém vai falar, professor, eu na minha empresa, eu bato o escanteio e corro cabecear ainda, né? Eu faço de tudo um pouco lá, é muito comum. Mas que tecnologia utilizar? Depois a gente vai chegar basicamente a uma conclusão que não tem como nós olharmos a empresa e falar, você tem que utilizar essa tecnologia, né? Isso basicamente não existe. Então nós temos as tecnologias o que mais se adaptam, que menos se adaptam a cada contexto. Eu trouxe para vocês aí, lógico, alguns exemplos que nós temos aí na parte de gestão contábil, de gestão financeira, de gestão de recursos, de análise de dados também, né? Alguns softwares, alguma coisa aí que seja de repente interessante para vocês, tá? Bom, antes da gente falar de qual tecnologia a gente tem que utilizar, é bacana a gente falar também um pouquinho das competências tecnológicas. E aí eu até me inspirei num pedacinho da fala de um colega meu da universidade, né? Há alguns dias atrás nós fizemos uma live com os nossos alunos lá de Ciências Contábeis da UEL e também com alguns outros participantes, justamente falando de práticas gerenciais e tecnologias também, né? E em um determinado momento a gente chegou numa discussão que ele ponderou algumas competências tecnológicas que as empresas precisam ter. Quando a gente fala em empresas, lógico, são as pessoas que fazem parte desse contexto empresarial. Elas precisam, pelo menos, começar a se preocupar, né, em relação a absorver esse tipo de competência. Então, o que a gente colocou basicamente ali? Uso de softwares para automatizar a coleta de dados, validação e geração de relatório. Né? Hoje a gente já tem inúmeros softwares que trabalham com essa questão de automatização, de coletar dados, de validar dados, de gerar relatório. A gente não precisa ficar fazendo tudo manualmente. Né? Avaliar boas estratégias para a gente poder gerenciar bem esses dados. Não é verdade?
Então, quais são as estratégias? Uma coisa é você ter o dado cru em mãos, outra coisa é você saber gerenciar. E aí vem aquela terceira competência que a gente está vendo ali, que é transformar esses dados não estruturados numa forma apropriada para a gente conseguir fazer análise. Eu sempre costumo dizer o seguinte: um monte de número num papel, um monte de letras num papel, muitas vezes não quer dizer nada. Agora, a partir do momento que a gente utiliza essas informações para tomar decisão, minera essas informações, faz um bom planejamento, um bom gerenciamento de dados, isso pode ser preponderante para a continuidade das empresas, né? Então, ali, ó, minerar grandes conjuntos de dados para determinar padrões, fornecendo informações. Então, hoje a gente já tem softwares que fazem análises aí temporais das empresas, de tudo, de venda, de custos, de despesas, de impostos, de análises temporais. Você joga aquilo ali dentro, lógico, de um sistema, de um software, ele vai fazer essa análise, muitas vezes quantitativa para você, determinando algum padrão que você tem, né? Algum padrão que você tem, fornecendo algum tipo de informação. Aquele gráfico que a gente viu ali do Sebrae, o faturamento das empresas no mês de abril caiu 69% em relação a uma semana comum. Da onde o gestor tirou essa informação de quanto que ele vende numa semana comum? Ele tem essa informação em algum lugar, né? Eu costumo brincar que até no papel de pão, muitas vezes a gente costuma fazer esse controle. O gestor consegue fazer esse controle. Ele sabe, no fundo ele sabe o que ele tem a pagar, o que ele tem a receber. Muitas vezes falta o quê? Organização, falta controle, né? E aí que talvez a tecnologia pode ajudar. Uma outra competência ali, ó, que vocês estão acompanhando, interpretar resultados e fazer recomendações com técnicas preditivas de análise. Saber interpretar bem esses resultados para você poder planejar aquilo que vem pela frente, né? Avaliar os dados e escolher a melhor forma de apresentá-los aos tomadores de decisão, né? Então, como é que a gente avalia esses dados? Como é que a gente escolhe a melhor maneira de apresentação para quem toma decisão? Professor, eu, para a minha empresa, eu produzo relatórios, eu não participo da tomada de decisão, mas a minha competência é produzir determinado tipo de relatório em relação à minha área, em relação ao meu setor. A gente fala sempre o seguinte: tem que avaliar os dados, tem que ver a melhor forma de você apresentar esses dados para quem toma a decisão, né? Que às vezes para você parece muito simples aquilo que você desenvolveu, mas para o tomador de decisão final, nem sempre aquilo fica claro. E uma última competência, não menos importante, que a gente coloca, que tem muito a ver com o que vem na sequência, né? Utilizar softwares de visualização aí já avançada de dados, como a gente já vai falar aí na sequência, o Tableau, o Power BI e alguns outros softwares que nós temos, tá? Bom, continua a pergunta, mas que tecnologia utilizar? Eu nunca tive acesso a tecnologia nenhuma, eu não faço a mínima ideia, olha, eu não consigo acompanhar, na minha opinião, eu acho que eu nunca utilizei, né? Coloquei aí para vocês alguns exemplos, tá? Burocracia, finanças e tecnologia. Hoje, pessoal, mesmo que o empresário, mesmo que o gestor não queira, ele já se utiliza da tecnologia, né? Coloquei ali para vocês, ó, da parte burocrática, por exemplo, o e-social. O que é o e-social? É uma plataforma que o Ministério do Trabalho criou, né? A Previdência criou, realmente o governo criou há alguns anos atrás, em que hoje quase que todas as informações de folha de pagamento de pessoal das empresas, elas estão inseridas dentro dessa plataforma tecnológica. Talvez o gestor não tenha, né, o manuseio direto em relação a isso, mas alguém tem, como por exemplo o contador, alguém que preste um serviço de consultoria, de assessoria ali para esse gestor. Então, mesmo que a empresa não queira, a tecnologia hoje ela já está presente, até mesmo de maneira burocrática. Vocês sabiam que hoje, para abrir uma empresa aqui no estado do Paraná, você não precisa mais assinar o contrato social, você não precisa mais ir no cartório registrar a assinatura daquele contrato social, que eu brinco, que eu falo que é a certidão de nascimento de uma empresa. Hoje você tem o eCPF, né, a certificação digital. Então, hoje você assina tudo eletronicamente. Hoje você consegue abrir uma empresa, se você quiser, sem ter que ir a espaço físico praticamente nenhum. Hoje os relatórios já deixam
a transmissão de dados a partir da tecnologia já deixa que as empresas consigam fazer essa abertura, esses processos aí no dia a dia. Coloquei outras coisas aí para vocês, como, por exemplo, a parte de finanças. Os bancos digitais têm crescido muito, Nubank, Next, BS2, Inter, Banco Original, Agibank, o C6 Bank e outros bancos também. Estão vendo ali até um aplicativozinho ali do Santander, ou seja, mesmo que você não queira, hoje até os bancos estão te direcionando a utilizar a tecnologia, utilizar os aplicativos, utilizar as mais diferentes formas aí que nós temos, né, de interação tecnológica. Da parte da burocracia, ali no cantinho, hoje nós estamos já vivenciando o momento que muitos de vocês vão pegar da carteira de trabalho digital, a carteira de trabalho. Ainda está em uso, mas vai ser colocado tudo dentro dessa plataforma tecnológica do e-social, e a carteira de trabalho ela já é, para algumas pessoas, eletrônica, e isso vai se desenvolver cada vez mais, né? Por exemplo, vocês estão vendo ali no cantinho, lógico, aqui, igual eu brinquei com vocês, a gente tem a nossa limitação de tempo e tudo mais, eu trouxe alguns exemplos também para vocês. Então, por exemplo, ali, da parte de gestão contábil financeira, né? O grupo Thomson Reuters, eles têm ali uma solução em nuvem muito legal, que organiza, controla a gestão financeira da empresa, integra isso à contabilidade, trabalha com gestão de venda de produto e prestação de serviço, utiliza, de repente, o software para emitir boleto, nota fiscal, emitir relatórios de controle, trabalhar com gestão de compra, controle de estoque, por exemplo, esse on balance aí, né? No meu escritório lá, a gente utiliza um sistema que é desse grupo, e esse grupo ele tem essa aba on balance, que se a empresa quiser, o meu cliente quiser, ele instala essa aba na empresa dele para fazer toda a gestão financeira, né? Desde conciliação bancária, desde gestão de estoques, de compras, de vendas. O que eu vou fazer depois? Eu vou simplesmente importar esses dados para dentro do meu sistema. Olha que tempo precioso que a gente ganha utilizando uma ferramenta dessa, né? Mas aí você vai trabalhar menos, você não vai poder ser tão remunerado. Muito pelo contrário, né? Esse tempo que você gastaria refazendo o trabalho, você vai utilizar o quê? Para prestar uma assessoria mais de perto, não é verdade? Para trazer, de repente, soluções contábeis financeiras para essa empresa. Então, para isso que nós temos, muitas vezes, esses ferramentais aí tecnológicos, né? Quer ver um outro que eu trago para vocês aqui? Olha aí, alguém já viu esse ícone? Claro que viu, vocês usam no dia a dia. Gente, para a parte, por exemplo, de gestão de custos, querem um aplicativo melhor do que o Microsoft Excel? Né? As planilhas, busquem, capturem na internet. Nós temos N cursos gratuitos, a UEL, às vezes a faculdade de vocês, as universidades, elas dão cursos aí à distância. Muitas vezes você vai pagar uma taxa pequena ou às vezes alguns cursos gratuitos para trabalhar ferramentas mais avançadas de Excel, né? Hoje, as melhores planilhas de custos que eu já vi até hoje foram desenvolvidas dentro da plataforma Excel. Claro que depois as empresas elas vão migrando para outros tipos de software, mas basicamente a plataforma tecnológica são as planilhas, né? Então, basicamente, o que você faz com o Excel em relação à gestão de custos? Trabalha com os determinantes de custo, que é essencial para você determinar custo. E aí você pode daí adentrar a metodologias de custeio, que eu imagino que na disciplina ali de custos, algumas dessas, talvez vocês trabalhem aí dentro do curso, né? Alguns talvez ainda pelo semestre não tenham chegado lá, mas provavelmente vão chegar. Então, a parte de custeio-alvo, o ABC, o custeio baseado em atividades, o custeio para absorção, o custeio variável, o custo padrão, métodos de precificação. Você pode usar o Excel para precificar o seu produto, para você comparar o teu custo com custos de empresas similares, né? Olha que ferramenta aí simples, básica e que cada vez mais a gente acaba se utilizando, né? Da parte aí já, lógico, né, caminhando um pouquinho
além do que nós estamos discutindo, né? Agora, um software, a gente pode falar, para fazer análise de dados, a gente chama o Data Analytics, Big Data, grandes bases de dados. Nós temos aí o Power BI da Microsoft, né? O que é o Power BI? É basicamente um software que você vai moldar ele dentro das suas necessidades de análise de dados. Então, você pode pegar grandes bancos de dados de informações da sua empresa, trazer para dentro do software, trabalhar o software da melhor maneira, ajustar o software da melhor maneira e transformar todos esses dados aí em informações úteis para o processo decisório. Também é um software que está à disposição aí no mercado e tudo mais, bastante interessante de ser utilizado, né? Bom, caminhando aqui já para a reta final, eu falei para vocês, né? Na nossa fala aí a gente se empolga um pouquinho, ó, praticamente aí quase 1 hora já de fala, né? 50 e tantos minutos, mas para não ficar tão cansativo e depois a gente abrir aí para as perguntas, para os nossos debates, para a participação, ouvir um pouquinho o professor Lissandro, os demais docentes também ficam convidados aí a participar, né? Bom, o que a gente conclui dentro de toda essa fala e dentro desse contexto que eu procurei trazer um pouco para vocês na noite de hoje? Lembra que a gente falou dos momentos de dificuldade, a partir da inovação geram oportunidades, né? Essas dificuldades, elas precisam ser medidas a partir dos diagnósticos organizacionais. Vocês da administração são muito bons para fazer diagnóstico organizacional, né? O profissional da área de negócios, nós profissionais da área de negócios, somos muito bons nessa parte de diagnóstico. Costumo brincar, falar o que está acontecendo de errado dentro da empresa. Às vezes, quem está dentro da empresa não consegue visualizar. Quem vem de fora consegue traçar esse diagnóstico. Então, a partir do diagnóstico, você identifica as dificuldades, né? As dificuldades você tenta corrigir com inovação. E muitas vezes a tecnologia acessível é aquela que vai ajudar o gestor. Gente, não precisa ser o software mais caro, não precisa ser o aplicativo mais caro. Precisa ser sempre aquela tecnologia que melhor se adapta ao interesse da empresa. E muitas vezes essa tecnologia é simples, tal como eu acabei de falar, planilhas do Excel, né? Então, a partir dessa inovação, consequentemente, nós criamos o que a gente falou no comecinho da nossa fala, novas oportunidades, e a gente sabe que novas oportunidades nada mais é ou nada mais são do que a continuidade dos negócios, tá? A continuidade, que é isso que basicamente hoje, no mundo que nós estamos vivenciando, no momento que nós estamos vivenciando, é o que mais os gestores querem, a continuidade dos seus negócios. Quem diria que há 6 meses atrás nós estaríamos falando em maximização de resultado, hoje nós já estamos fazendo uma discussão sobre a continuidade. Os gestores eles já estão satisfeitos aí em ter os seus negócios basicamente continuados, já estão felizes em poder ter uma sobrevida de alguns meses, de alguns anos, né? Então, basicamente, pessoal, eu agradeço a minha fala de hoje. Eu praticamente encerro aqui. Eu acho que agora a gente pode aí abrir um momentinho de interação com todos vocês, né? Mas o recado que eu deixo para todos é que as práticas elas precisam ser basicamente moldadas a partir das principais dificuldades que as empresas enfrentam. Essas dificuldades elas precisam ser sanadas, né, com uma tecnologia acessível e, com certeza, com inovação, com uma tecnologia acessível, nós criaremos novas oportunidades e os negócios continuarão, certo? Então tá aí o meu contato, meu muito obrigado, né? Não vou me despedir porque a gente continua aí no nosso bate-bola na sequência. Tem aí o meu e-mail, fiquem à vontade depois, né, para me contactar, meu Facebook, meu Instagram. Uma mensagem final aí do momento que a gente vivencia é que todos tenhamos bastante fé e tudo isso, se Deus quiser, logo logo vai passar. Tá bom? Obrigado. Então agora eu devolvo a palavra
ao meu amigo professor Lissandro. Obrigado, Marcelo. Professor Marcelo, né? Eu tenho, assim, até algumas considerações aqui. Queria ver contigo. Lá no começo da tua fala a respeito daquela pesquisa do Sebrae, que os empresários apontaram algumas dificuldades, né? Redução de imposto e tal. Vieram alguns comentários aqui que eu achei pertinentes da, da Grazi, do Reginaldo, do Lucas, Bacana. que assim, tem todas essas dificuldades, todos esses anseios aí que os empresários esperam, mas muitas vezes, e aí eu concordo com eles, mas quero saber a tua opinião, há uma falta de preparo dos gestores, dos empresários. A Grazi até colocou assim, tem empresa que existe por existir. Concorda? Ele pede um consultor empresarial, vai o consultor lá e tal, ele quer menos encargo, mas ele não sabe como lidar, como administrar isso aí. Eu concordo plenamente. Tanto que eu fiz até um recorte que a gente poderia trabalhar até, professor, fica aí uma oportunidade de futura discussão aí sua com os acadêmicos, até depois eu posso disponibilizar todos os estudos que eu tenho, os números, que dá para a gente entender um pouco melhor, basicamente, aí o que acontece, né, a opinião desses gestores. E assim, o que a Grazi, né, falou, que ela comentou, é totalmente pertinente, que aí o Reginaldo também. Quando você vai a campo e faz esse tipo de levantamento de dados, você chega à conclusão que realmente inúmeros desses gestores, eles realmente não têm conhecimento mínimo, não buscam, não procuram, estou vendo ali no chat até o comentário do Reginaldo, né? Não procuram conhecimento administrativo para gerenciar, porque eles acham, igual o Reginaldo comentou aí, que isso é desnecessário. Né? Por quê? Muitas vezes a gente tem a ideia do negócio muito bem construída em mente. Eu sei o que eu vou vender, eu sei para quem eu vou vender, né? Sei o que, sei para quem, conheço o meu produto, então para mim isso é suficiente. E agora a gente está vendo que isso não é suficiente. Né? Eu acho que os números aí do Covid eles têm mostrado um dado assustador aqui no Brasil. Nós não temos a cultura, por exemplo, de reserva. Como é que empresas, principalmente as pequenas empresas, elas conseguem trabalhar sem uma cultura de reserva? Né? Pô, peraí, professor, não tem reserva porque não sobra nada. Poxa, se não sobra nada, é hora de repensar o negócio. É justamente o que eu coloquei ali na parte final. É a hora de diagnosticar, é a hora de tentar inovar e é a hora de tentar descobrir novas oportunidades. Daqui a pouco a gente tem empresas aí, daqui a pouco não, porque eu estou no dia a dia, nessa vida aí, a gente observa. Tem empresas que, às vezes, se o camarada ele investir em um outro negócio, a rentabilidade é muito maior. Mas é aquela questão do comodismo, do tradicionalismo, de estar acostumado àquela rotina, aquele ambiente, mas sem sombra de dúvidas, falta muito conhecimento. E falta também muita vontade de conhecer, muita vontade de se capacitar. Né? Então, por isso que a gente acaba adentrando aí esses números, que são números absurdos. Claro que isso está acontecendo no mundo inteiro, mas a gente sabe que falta de geração de receita ela tem N fatores. Esse ano a gente descobriu uma nova. A pandemia fez com que as empresas parassem de vender. Até aquela empresa mais otimista do mundo. Né? Agora, e daí? Como é que nós vamos inovar para tentar mudar esse cenário? Né? Isso aí tá com 2016, né? Não tinha Covid. Imagina agora.
Exatamente, né? Os dados ali de queda de faturamento e tal já é com o Covid. O primeiro slide, Ah, que é o que vocês estão observando aí, é do estudo, um dos últimos, penúltimos aí que o Sebrae fez. Tem um mais atual do IBGE, que é de 2017. Não dá para eles atualizarem sempre, porque eles estão um volume de trabalho aí grande, mas a gente tem as nossas pesquisas acadêmicas, científicas, que corroboram todos esses dados que a gente está vendo aí, né? Então, sem sombra de dúvidas, a gente acaba observando que ainda falta muita força de vontade, a gente sabe, né, no que tange, não força de vontade para o trabalho, pelo contrário, né, porque é a característica até cultural nossa aqui no Brasil ter bastante garra aí para o que faz, mas de repente aquela vontade, a força de conhecer melhor ali algumas práticas gerenciais mínimas, práticas financeiras mínimas, observar realmente se o negócio é viável, né? E outros aspectos também. eu tenho a disciplina de projeto integrador com primeiro e terceiro, e o professor Leandro com quarto e quinto. O quarto e quinto eles estão fazendo justamente um diagnóstico, né? E no Uhum, primeiro e terceiro eles estão também, de certa forma, um diagnóstico, só que eles estão estudando algumas empresas, aí com o Igor, o Isaac, o Gustavo, que estão pesquisando uhum. as empresas, que eu acho que eles até chegaram a uma conclusão assim, que a empresa está aberta mais por sorte do que por sabe? Uhum. Porque não tem um controle e tal, ou ele acha que ele está ganhando e ele não está ganhando. E aí, quando vê, isso assim, eles vão dar algumas sugestões para essas empresas, para que esses empresários aí micro, pequenos, alguns são até MEI, para que eles possam aplicar. Tem Uhum. algumas situações, sabe, que é o que eu disse, ele não sabe. Você comentou de anotar em papel de pão e tal. Tem um restaurante lá que a turma do Igor está pesquisando que está mais ou menos assim, entendeu, Igor? Uhum. Marcelo, quer comentar, Igor? Opa, boa noite. Oi, Igor, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Então, a gente está fazendo esse trabalho de integrador e foi muito interessante a gente trabalhar com o restaurante. Então, o restaurante está num ponto muito bom, localizado entre as empresas. E quando ele, no Parque Industrial de Arapongas, e quando ele iniciou, o ticket Hum. médio dele era gigante. Mas com a falta de administração, de entrada e saída, de anotações, né, do que ele estava recebendo, que ele estava tendo prejuízo, o restaurante está girando super mal, não tem mais cliente, ele não tem nenhum controle de entrada e saída, então é bem preocupante até para a situação dele. E a gente vê que podia ser muito melhor do que está hoje a situação dele. Bacana, Igor, legal. Assim, uma coisa que eu visualizo, também é um dos meus campos aí de atuação e de estudo, né, principalmente, ministro também disciplina nessa área, eu falo bastante sobre as rotinas de controle interno, né? E quando a gente fala em rotina de controle interno, não é só aquela coisa voltar à auditoria, empresas que precisam ter os controles internos bem implantados, porque a auditoria vai chegar e vai. Desde um pequeno negócio, um microempreendedor individual que tenha um funcionário e fature ali 6, 7 mil reais por mês, esse camarada também precisa de controle, né? Então, um pouquinho do que a gente falou na noite de hoje é que, assim, esses controles hoje, eles são completamente acessíveis pelas plataformas tecnológicas, né? Então, o que a gente observa? Não sei se vocês vão concordar comigo ou não, e por favor, fique à vontade para abrir o microfone e falar no chat. A gente percebe o seguinte: eu já tenho atendido algumas empresas aí que já estão na segunda, terceira geração aí de herdeiros. A gente tem percebido que os gestores mais jovens, eles já vêm com uma facilidade maior em aplicativos, em softwares, em querer até conhecer mais os números, né? Então, assim, é, é, talvez essa seja uma nova oportunidade, seja um novo momento que a gente ainda vai adentrar, né?
mas a gente percebe que esse tipo de controle, essas tecnologias, elas são acessíveis. A gente tem tecnologia gratuita, né? Que a gente fala o seguinte, a empresa só não usa porque não quer, e muitas vezes não é porque não quer, é porque o gestor ele não tem, infelizmente, conhecimento mínimo dos benefícios, talvez, que essa tecnologia ela poderia oferecer ali para o negócio, né? Mas bacana aí o trabalho que vocês estão fazendo, Igor. O David Marcel, ele chegou atrasado e está perguntando a respeito dessa conta azul, se é um software, em que consiste. Ah, tá. O David, o Conta Azul ele também é um software, tá? Bastante parecido, acho que eu coloquei aqui na tela inicial, né? Ele também é um software bastante parecido aí com esse outro que está do lado aí, o OnBalance. Os softwares aqui da Exactus também são aqui da região de Londrina, né? O da Exactus. O Conta Azul, basicamente, ele é um software de gerenciamento administrativo financeiro que as empresas elas implantam, elas pagam ali uma pequena mensalidade por mês e os dados desse Conta Azul eles conseguem ser integrados com outras áreas, área contábil, área de recursos humanos, departamento pessoal, você consegue fazer uma integração. Mas basicamente é um software com foco assim, mais didático para os negócios, né, de gestão administrativa financeira. Bem conhecido. Depois, pessoal, claro, eu posso disponibilizar os slides para vocês aí, e aí vocês podem, de repente, dar uma pesquisada na internet. No YouTube tem bastante vídeo falando sobre esses softwares. Às vezes aparece alguma coisa mais interessante, né? Até na empresa que vocês trabalham, que vocês atuam, de repente você consegue achar um software aí com uma versão gratuita por um tempo, para vocês fazerem um teste, tentar aprender. Eu falo sempre o seguinte, né? Esses softwares, esses aplicativos, você aprende na prática, né? Não tem como... E hoje é muito mais acessível aí por meio de vídeos, de canais, de lives, tem muita coisa bacana aí falando dos benefícios aí de tudo que a gente visualiza, né? Não sei se era essa basicamente a dúvida aí do David. Respondeu, David? Respondido. Muito obrigado. Valeu, David. Bacana. Pessoal, se tiverem algum questionamento, aproveitem. Por favor. Leandro, o Alex. Isso. Vou jogar até se o Lissandro me permitir aí, ó, vou colocar uma perguntinha final aí. De repente, quem quiser responder. Que tecnologia aí que vocês estão acostumados a utilizar nas rotinas diárias aí de trabalho de vocês? Quem quiser, tá? Quem quiser fazer outros tipos de perguntas, os demais professores aí, fiquem à vontade, né? O professor Alex, se eu não me engano, acho que é o professor Leandro também, né? Boa noite. Boa noite. Posso fazer uma pergunta? Pode, é o Lucas? Isso mesmo. Lucas, fique à vontade. Certo. Eu participo de uma empresa que está tendo uma situação bem controversa em questão de análise de dados na parte da produção. Tipo, está tendo muito desfalque entre a comunicação da produção com o escritório em si. Você saberia dizer como que eu posso melhorar essa gestão com algum software? Porque está tendo muita perca de informação e está prejudicando a produção. Entendi. Então vamos ver, me corrija aí se eu tiver errado, o Lucas. Basicamente, vamos supor assim, por exemplo, você tem a linha de produção, essa linha de produção ela precisa gerar informação para o pessoal da área de gestão conseguir tomar decisão. E está tendo uma falha aí nesse processo, é isso? Isso mesmo. Basicamente, eu acho assim, a primeira coisa que tem que ser feita, não dá para chegar a informação de qualquer jeito para os gestores, né? Para quem toma decisão, para, de repente, você, não sei, que trabalha ali na linha de frente. Então, a primeira coisa que eu
recomendaria é justamente o diagnóstico da área operacional. Tentar observar se está faltando algum tipo de controle interno específico para poder mensurar. Então, quantidade produzida, desde quantidade de matéria-prima até... Os dados não estão chegando. Se esses dados não estão chegando, é porque na linha operacional deve estar acontecendo alguma coisa específica, né? Então, não sei se de repente ali está faltando a tabulação desses dados. Eu acho que o software daí, ô Lucas, ele entraria num segundo momento. Eu percebo que talvez falte mesmo a informação, a tabulação desses dados, mesmo que ela comece de uma maneira bem primária. Alguém lá de cima da gestão descer na linha de produção e, num primeiro momento, começar a analisar as rotinas internas e ver o que está acontecendo. E ver quais são os pontos chaves, os elementos chaves para gerar essa informação. Eu acho que esse seria um pontapé inicial. Entendi. Tá? Então, acho que a ideia seria mais ou menos essa aí. Beleza. Obrigado, viu? Tá? Eu estou vendo, Alessandro, ali no bate-papo, o Marcos Felipe, ele está perguntando para mim ali o seguinte, ó, se existe um percentual padrão, né, uma porcentagem padrão do faturamento ou do próprio lucro para fazer essa reserva financeira da empresa. Ô, Marcos, eu vou resgatar aqui para responder essa tua pergunta, eu vou resgatar, eu não vou nem no faturamento, eu vou lá no resultado, eu vou lá no lucro. Né? Porque a gente sabe que o faturamento ele já é bastante judiado. Tira um percentual disso, tira percentual de imposto, tira percentual de despesa, tira... Então vamos pensar no que sobra lá embaixo. Eu vou num conceito bem antigo, que é o conceito de lucro. Né? Qual é o conceito de lucro? O conceito de lucro basicamente é o que a sobra financeira, contábil, econômica necessária para o gestor se aproveitar daquilo um pouco. Então, né, é o que eu falo, ninguém é de ferro, todo mundo é ser humano, todo mundo quer um pedaço desse resultado, o gestor tem direito, né? Mas o lucro ele tem que ser suficiente o quê? Para uma parte ser distribuída ao gestor, ao sócio, e outra parte ser reinvestida dentro da própria empresa e aí sim ter uma sobra técnica. Se de repente esse reinvestimento ele for na forma de uma aplicação financeira, já está de bom tamanho, né? Mas basicamente assim, não há um padrão de resultado. Quem tem que medir isso, e aí a minha sugestão é medir isso em cima do lucro, é o próprio gestor e a sua própria capacidade. Né? Eu conheço N empresas que todo o lucro que sobra, o gestor pega para usufruir na sua pessoa física, para trocar o carro, para trocar a casa, para aumentar o padrão de vida. Aí a gente tem que entender qual é o interesse, tá bom? O Gustavo está falando ali, né, Alessandro, que ele usa o Zero Pager, né? Gustavo, você quer falar um pouquinho do Zero Pager aí? Fala, deixa eu só entrar aqui rapidinho. É Zero Paper, eu escrevi certo? Você escreveu com G. Você colocou Zero Paper, né? Você colocou Zero Pager. Colocou. Deixa eu só falar aqui a função dele. Tá, fala um pouquinho para a galera, basicamente, o que é o Zero Paper. Então, ele, além dele me falar, que eu vou colocando nele, né? Além dele, eu coloco, tipo, todas as contas que eu tenho que pagar, o que eu recebi e tal. Ele, além disso, ele faz o DRE, né? Demonstrativo de resultado do exercício. Bacana. Ele me fala também porcentagem, quanto que minha venda caiu, quanto que minha venda aumentou. Fala bastante coisa. Que eu tô entrando nele aqui para relembrar o que mais que ele fala. Legal. Não, só de ter ali, né, Gustavo, a discriminação da demonstração de exercício, de resultado, que até pega carona na pergunta que o Marcos fez, né, Marcos? Receita menos custo menos despesa é resultado. Essa é a DRE que o Gustavo comentou que tem no aplicativo aí. Aí dá para saber basicamente o resultado.
só da gente pensar que tem muita empresa que nem esse cálculo consegue fazer, tá aí um exemplo de um aplicativo também para ser utilizado, né? A Grazi, acho que colocou ali que ela está acostumada a usar o Excel, né? Aí ela está pondo ali a pergunta, ó, na sua opinião, quanto a utilização de um programa tecnológico ineficiente para aquilo que a empresa necessita pode impactar no seu desenvolvimento? Eu costumo brincar sempre o seguinte, viu, Grazi? Acho que é Graziele, me permita chamar aí de Grazi, né? Eu costumo brincar assim, que às vezes tem empresa, e eu já vi empresário falando para mim, nossa, eu comprei o software tal, né? Ele comprou basicamente uma Ferrari e um carro 1.0 para ele estava de bom tamanho, né? Então, na tecnologia é a mesma coisa. Não vá por aquilo que o vendedor promete, mas vá por aquilo que, de repente, o software tem de utilização. Eu costumo sempre brincar o seguinte, negocie, peça para utilizar esse software por um mês, né? Veja se realmente é esse que se enquadra ali no contexto organizacional, se está dentro das expectativas, né? Então, muitas vezes, Grazi, pela sua pergunta aí, você opta por uma tecnologia que é ineficiente e você acaba bloqueando a geração de informações úteis para o processo de tomada de decisão, né? Basicamente, acho que seria isso. Professor Lissandro? Estou aqui. Oi, olá, professor. Professor Lissandro, professor Marcelo. Seu conterrâneo, Ô, Marcelo. professor Leandro. Satisfação, professor. Igualmente, professor. Bom, primeiro eu gostaria também de agradecê-lo por estar aqui nos brindando com esse papo, né, com essa oportunidade de trocar um pouco de ideias, aprender um pouco mais aí com uma pessoa tão gabaritada quanto você. Bom, eu queria levantar uma ideia aqui, uma suposição, para que nós pudéssemos discutir um pouco sobre, né? Nós vivemos durante alguns anos a ideia do faça você mesmo, né? Do ponto de vista residencial, digamos assim. Vimos várias campanhas das pessoas tentando fazer trabalhos dentro de casa, personalizando aquilo que a sua casa precisa, e de repente nós passamos desse período para um segundo período, onde as pessoas passaram a ter uma necessidade muito grande de contratar um arquiteto, um engenheiro, quer dizer, profissionalizar muita coisa. Sim. Na contabilidade, a gente vê um pouco disso, né? As empresas estão muito dependentes, são muito dependentes dos escritórios, dos contadores, por conta de um rol de exigências que o próprio governo cria, né? Então, assim, até aparenta que a contabilidade, ela passou a ser um fiscal do governo do que uma função empresarial. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê o aparecimento constante hoje desses escritórios virtuais de contabilidade, como a própria Conta Azul, o Senhor Contábil, algumas empresas assim. O que o professor nos fala desse futuro, né? Do ponto de vista profissional, considerando, por exemplo, as tecnologias de inteligência artificial, aquilo que vem vindo do futuro aí. Sim. Bom, Leandro, inicialmente gostaria de dizer que a satisfação é toda minha de participar desse momento. Igual eu falei, a gente fala um pouquinho depois essa troca de experiência que é bacana, que é importante aí para a gente deixar algumas mensagens e algumas ideias para a gente refletir depois, né? Eu participei já de várias discussões, de várias temáticas, eventos, etc., sobre o futuro, por exemplo, da contabilidade, a partir das inteligências artificiais, né? O problema, eu acho que está justamente num dos pontos que você abordou, né? É o modo, por exemplo, como o meio contábil hoje ele se apresenta até para a sociedade, ou o modo como a sociedade tem em relação a determinadas
atividades, igual você colocou, faça você mesmo, em casa, seja o seu arquiteto, seja o seu engenheiro, e no final você vai ver o tamanho da besteira que você fez, porque você muitas vezes não tem a formação para aquilo ali, né? O modo como o profissional, pegando aí a sua pergunta especificamente na área contábil, ele se apresenta para a sociedade, ou ele se apresentou ao longo de todos esses anos, foi um modo... tem um professor que você deve conhecer, né, bastante conhecido, lá da Universidade de São Paulo, o professor Eliseu Martins. Ele fala que a contabilidade, por muitos anos, ela foi roubada para interesses fiscais. Então, é exatamente o que você falou desse tipo de profissional trabalhando para o governo hoje, alimentando uma base de dados para o governo. Então, o que eu vislumbro no futuro? Se você perguntar para mim, uma profissão como essa, ela vai acabar pela tecnologia? Ela não vai acabar. Mas os profissionais dessa área, eles terão que se adaptar para o que virá pela frente, né? Eu conheço aí empresários que já caíram nessas plataformas, algumas dessas plataformas aí online, prometendo um serviço contábil do mais alto padrão e que depois acabaram voltando atrás, perceberam que aquela mensalidade que eles pagavam ali, é um valor mínimo, muitas vezes irrisório até por parte da empresa, não atendia conforme o prometido. Agora, que as ferramentas elas auxiliam muito. Eu acredito, professor Leandro, que à medida que o tempo for passando, essa adaptação ela vai ser quase que um processo natural. Aqueles que se adaptarem mais, claro, eles vão ter mais oportunidades de mercado. Aqueles que se adaptarem menos, com o tempo eles vão acabarão caindo, né, basicamente fora aí de contexto, mas eu percebo que essas ferramentas, não necessariamente os aplicativos que prometem aí uma contabilidade, né, mas essas ferramentas tecnológicas, elas vão auxiliar muito o trabalho. Mas para isso, por outro lado, também, nós temos que acompanhar se as exigências burocráticas para profissionais das mais diferentes áreas, elas não vão aumentar, né? Que hoje, basicamente, nós temos inúmeras profissões aí que trabalham para alimentar uma base de dados governamental, uma base de dados pública, né? E aí a essência, às vezes, da atividade, ela fica jogada de lado, né? Então, eu acho que é uma questão de adaptação a ferramentais. Agora, algumas promessas, eu vou ser sincero com você aí, do que a gente visualiza no que tange tecnologia, tem muita coisa que eu não acredito, né? O aplicativo que faz tudo sozinho, isso é muito difícil, é muito complicado e com certeza não será uma prestação de serviço de qualidade, né? Essa seria basicamente a minha opinião. Aí não sei se é mais ou menos isso que você queria debater. Não, é perfeitamente, professor. É isso sim, né? Acho que a gente tem que olhar para isso com um certo cuidado, e é por isso que até que eu fiz a questão da citação do faça você mesmo, né? Das pessoas fazerem as coisas em casa e de repente elas terem que voltar na contratação de um arquiteto, porque é mais barato pagar um arquiteto para decorar a sua casa do que você errar e ter que fazer tudo de novo com um arquiteto, inclusive. Exatamente. Exemplo muito bom. Exemplo que a gente estende para inúmeras profissões, para os administradores também, né? Para os consultores, que a gente tem aí muitos profissionais, infelizmente, né, Leandro, se vendendo como consultores, mas que da parte de gestão mesmo não entende muita coisa, não. Isso é muito perigoso. Pois é, né? Isso é algo que a gente vê com uma certa frequência. E, inclusive, isso foi fruto do início das aulas que eu comecei aí na faculdade Rema, com o pessoal do quarto, quinto, na disciplina de projeto integrador, né? Que existe Bacana. hoje existe uma lacuna muito grande, se a gente ouvir falar, por exemplo, desse ambiente tecnológico, né? Já puxando esse gancho, da questão das startups. Então, você tem milhares de startups, você vê acontecer hackathon para tudo quanto é lado, quer dizer, não agora, mas né, 2 meses atrás, e que provavelmente vai ser retomado daqui para frente, uma ocorrência muito grande da existência dessas empresas, e, na verdade, muitas dessas empresas acabam morrendo justamente por falta de gestão, né? Então,
Até eu comentei com o pessoal, né? Acho que o pessoal deve lembrar aí, comentei inclusive com o professor Lissandro, que nós temos uma lacuna muito grande para trabalhar dentro da administração, justamente por conta disso, né? Essa falta de preparo na gestão por parte da maioria do pessoal que trabalha na tecnologia também nos leva a uma necessidade de acompanhamento tecnológico para estar junto com esse pessoal, né? E não ser uma oposição a eles e querer que os sistemas aconteçam como acontecia antigamente, que você entrava no escritório e tinha 30 digitadores, né? Então, não é exatamente. isso. É gerir essas empresas de tecnologia, que acredito que seja o nosso futuro, né? Talvez não o nosso, mas o deles principalmente. Perfeito, bacana. Obrigado aí pela participação, professor. Imagina, eu que agradeço, professor Marcelo, professor Lissandro, muito obrigado. Eu, Leandro. Marcelo, só para finalizar, a professora Lucita chegou aí também, ela estava em outra live. O Igor mandou um questionamento aí. Qual sistema você indicaria para o balanceio de verificação mensal? A parte, né? Ele coloca ali que ele faz balanceio de setor de embalagem, processo. Ô Igor, indicar sistema é uma coisa muito, talvez, específica, né? Eu vou pedir, Igor, para você entender essa dúvida para mim por e-mail, para a gente trocar algumas ideias aí, até para entender um pouco melhor esse contexto, né? Talvez, meu amigo, uma boa planilha de Excel aí vai resolver o seu problema, mas nós temos outras oportunidades também. Então, Igor, estende, se você puder, essa pergunta para mim por e-mail, a gente troca algumas ideias aí, tá bom? Bom, obrigado. Professora Luci, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Nossa, quanta gente aí, pessoal. Eu estava numa outra live também. Lissandro, tenho que dizer para você que a gente está muito feliz encerrando uma semana de lives e de muito conhecimento com chave de ouro. Eu não pude acompanhar aqui, mas eu imagino que também deve ter sido muito bacana, está, né, sendo muito bacana, de muito compartilhamento de conhecimento. Eu estou passando aqui para agradecer, especialmente ao professor Marcelo Tarifa. Professor Marcelo, muito obrigada. Imagina, professora. Falei para o professor Lissandro, para o professor Leandro também que participou aí, os demais acadêmicos. Para nós é sempre uma satisfação. É uma pena para a gente estar iniciando um momento tão complexo quanto esse, mas hoje um pouco até da nossa fala foi da utilização da tecnologia nas rotinas aí empresariais, nas rotinas de negócio. E a gente tem, eu também como professor, como docente, né, da UEL, a gente ter feito uma discussão muito ampla da utilização dessas tecnologias que nós meio que tivemos que correr atrás e todo mundo se abraçar, alunos, docentes, instituições, para que os nossos não ficassem para trás, né? Então, para mim é uma satisfação imensa. Espero no futuro próximo conhecê-los pessoalmente, tomar um cafezinho aí na Faculdade Rema, nessa belíssima cidade de Arapongas, que eu tenho um carinho grande, muitos grandes amigos aí em Arapongas, e a satisfação foi toda minha da participação da noite de hoje. Vocês estão de parabéns pelo evento, acompanhei pelas redes sociais, temáticas muito relevantes para o curso de administração, curso de pedagogia também, e eu acho que isso só faz crescer profissionalmente aí os futuros bacharéis que nós temos aí, os futuros formandos nos dois cursos. Muito obrigado, viu, professora Lúcia? Eu que agradeço, professor. Já está convidadíssimo tomar um café, sim, e quando a gente tiver a oportunidade de retornar, a gente vai... Vamos planejar alguma coisa junto, sim. Mas veja que bacana, né? Apesar de a gente estar num momento difícil, a gente está encontrando caminhos
interessantes, diferentes, né? Nós somos uma instituição que sempre saiu muito, a gente sempre desenvolve muitos projetos que a gente sai para a comunidade, sai dos muros da instituição e vai para a comunidade. Trazemos também muitas pessoas para compartilhar conhecimento aqui na faculdade. E na impossibilidade de fazer esses projetos assim, de modo presencial, nós encontramos algumas alternativas e veja que bacana, né? Nós estamos com você, com outras pessoas que durante a semana nos brindaram com muito conhecimento, com muita informação e apesar da situação, a gente está tendo condição de aprender muito. Eu agradeço muitíssimo a sua participação. Eu tenho certeza, eu vou ver depois, eu não pude acompanhar, mas eu tenho certeza que foi de muito aprendizado para os nossos alunos. Eu só tenho que agradecer e o convite já está feito para você voltar. Muito obrigado. Muito obrigado. Professor Lissandro, muito obrigado. Professor Alex está aí, professor Leandro Barco também, né? Estão aí os nossos alunos. Muito obrigado a todos. Lissandro, faça as honras e encerre, por favor. Né? Eu não sei se vocês já estão encerrando, mas eu penso que já é 9h10. O Marcelo trabalhou bastante, né? Imagina, dá saudade das aulas, porque infelizmente na UEL aqui nós estamos com as aulas suspensas e então nós estamos promovendo também algumas lives, até quando nós tivermos alguma live seja interessante, aí eu dissemino o professor Lissandro repassar aos alunos também. E infelizmente, eu falo, a gente que é professor já há alguns anos, a saudade da sala de aula é muito grande. Marcelo, eu quero te agradecer mais uma vez. Obrigado pela sua disponibilidade, pela sua parceria, por compartilhar todo esse conhecimento aí que você passou nessa 1h30 aí, quase 2 horas, conversando com a gente, conversando com os professores, com os acadêmicos. Obrigado mesmo, de coração. Valeu e espero que você tenha gostado também desse bate-papo aí, até para matar a sua saudadezinha aí de uma sala de aula. Com certeza, Lissandro. Você sabe que além da nossa amizade, a gente já trocou muita experiência profissional bacana. Para quem não sabe, aí, o Lissandro, né, além de um grande amigo, a gente chegou na minha época de doutorado, o Lissandro cursou junto comigo disciplina no mestrado. Então, a gente trocou muita experiência acadêmica, muita experiência profissional bacana e a nossa amizade se estendeu além da sala de aula, né, Lissandro? Até nos campos de futebol e também outras situações, alguns cafés da vida e outros que estarão por vir. Então, mais uma vez eu tenho a agradecer. Se de repente ficar alguma pergunta, qualquer outra coisa, por favor, fiquem à vontade aí de me contactar por e-mail, por rede social, né? E eu desejo bastante sucesso para vocês, para a instituição, principalmente aí para todos os acadêmicos, que tenham aí um futuro brilhante, acima de tudo com muita saúde para vocês e para as respectivas famílias aí, nesse momento complicado que a gente está passando. Obrigado, Marcelo. Alguma coisa mais, professora? Podemos encerrar, então. Obrigado pela participação de todos, tá? Professores, alunos.